Olá! É para fazer companhia para você aí de casa que nós estamos começando mais um Sobriedade Sim, um programa da Pastoral da Sobriedade. Com meu querido Dom Irineu Danelon, tudo bom, meu santo? Como sempre, devo responder melhor do que mereço, levantar minha autoestima. Levantar sua autoestima, é isso aí. E também hoje de volta aqui com a gente, uma pessoa que eu gosto muito, que eu falo muito dele em casa, que é o Yuri Capelato. Tudo bom, Yuri? Tudo bom, obrigado. Nossa, é muito bom estar aqui de novo com Bom vocês. demais, né, Azul? O Yuri é psicoterapeuta, ele é psicólogo e ele sempre que vem aqui a gente recebe um monte de cartas falando das coisas que ele fala, que ele comenta, é muito gostoso. Ele tem uma ligação muito grande com as crianças, o pai dele é psicólogo também, a mãe também, né? Uma família toda estruturada ligada às crianças. E a esposa é neuropediatra. Neuropediatra, todo mundo ligado nas crianças, que é a coisa melhor do mundo, né? E hoje ele veio falar para a gente sobre autoestima. Você sabe o que é autoestima? Não? Ou se sabe, vamos complementar aí com o que ele vai falar para a gente. O que é autoestima, Yuri? Bom, autoestima é a capacidade da pessoa fazer um juízo de valor sobre si mesma. Então, é a capacidade de você se gostar e você conseguir dar um valor sobre como você se vê em relação ao seu desempenho, em relação aos seus relacionamentos com a sua família, em relação ao seu relacionamento com outras pessoas. Então, essa valorização que você se dá perante a sua pessoa. Entendi. E aí todo mundo usa, né, esse termo num sentido bem coloquial, aí, bem comum, de falar, ele tem autoestima, ele não tem autoestima, ou tem baixa autoestima. A baixa autoestima ou uma autoestima adequada está relacionado exatamente com esse valor que a pessoa se dá. Então, quando uma pessoa que é capaz, nas suas próprias atitudes, inclusive, não só no que ela fala, mas nas atitudes que ela toma na vida, se são atitudes que ela toma frente a se cuidar, a conseguir ter atitudes coerentes com o que ela acredita que é bom para si, quer dizer que ela está demonstrando ter uma boa autoestima. Mas me fala uma coisa, você falou que é uma maneira da gente se enxergar, de certa forma. Mas a maneira como eu me enxergo não tem muito a ver com a maneira que as outras pessoas me enxergam e falam para mim? Isso, de por como eu isso que sou? a autoestima ela vai se desenvolvendo nos relacionamentos que você tem ao longo da vida. Então, é uma coisa da sensação que você tem sobre si, de acordo com as vivências da sua vida, nas vivências com a família, com colegas. Não só do que eu percebo de mim, mas com o que as outras pessoas passam para mim. De como eu percebo que as pessoas me percebem. Entendeu. Então, se eu Entendi. enxergo que as pessoas me percebem de um modo negativo, eu posso começar a desenvolver uma visão de mim como uma pessoa negativa. Quando você tem um grupo em volta de si que consegue te dar essa valorização, e não só nas palavras em si, mas até nas atitudes, te dá uma função na vida da pessoa, te dá uma função de uma atitude. Então a gente monta, por exemplo, uma pastoral da sobriedade, onde você coloca até funções para as pessoas que participam, e eles percebem a importância que eles têm da presença Dentro deles lá. daquilo. Não só de ouvir, você é uma boa pessoa, mas eles veem a atitude deles tendo esse resultado, Entendi. aí eles vão ter essa percepção do outro como, nossa, eu tenho um valor Que aqui. legal. E aí eu posso desenvolver esse valor. Por isso que a gente vê tão bom funcionamento nesses grupos, porque não é apenas um grupo onde a pessoa vem e só fala e só escuta coisas boas sobre ela, mas ela vê a importância da presença dela lá e ela tem uma participação efetiva, Entendi. afetiva e efetiva. efetiva. E isso faz com que ela possa resgatar essa autoestima dela. Entendi. Na nossa casa de recuperação, eles tem o costume já de olhar no espelho e falar assim, encontrei a pessoa que vai dar uma resposta aos meus problemas. Eu. Se olhando no espelho. Se olhando no espelho. Interessante. Porque se a pessoa não confia em si mesma... Pois né, é. como Vai que ficar sempre delegando depender para do alguém, né? professor de autoescola que vai acompanhar seu aluno sempre nas viagens. Não tem como, né? Muito legal. Então, eu posso dizer que a autoestima não nasce com a pessoa? Não, na verdade a autoestima ela vai se desenvolvendo ao longo da Vai se vida. desenvolver. Começa a se desenvolver na infância e vai pela vida toda. Porque a cada vivência nossa é como se a gente colocasse em prática essa autoestima, que pode ser melhorada ou pode ser prejudicada. Então, conforme essa criança vai nascendo lá de bebê,
Quando a gente nasce como bebê, a gente já está desenvolvendo nossas sensações, né? Nosso cérebro ainda está se desenvolvendo, então a gente está primeiro tentando entender esse mundo que está ao nosso redor. A gente começa com reflexos, e esses reflexos do bebê de segurar a mão da mãe, o reflexo da sucção para mamar, começam a ganhar sentidos, e de repente ele começa a ter um desejo de mamar porque ele vai se sentir saciável. O tocar começa a dar um desejo porque isso gera uma sensação boa. Eu consegui pegar o objeto que eu quero, consegui pegar a mão de alguém que me dá uma sensação boa. E conforme ele vai tendo esse desenvolvimento, vai aprendendo a falar, vai descobrindo que aqueles sons da boca têm significados, esse ganho de significado para movimentos e para balbucios e começa a desenvolver a fala, começa a desenvolver a autoestima, porque ele começa a ter noção de si. Então, até 1 ano de idade, a primeira coisa que o bebê ainda vai se desenvolver é essa noção de si. Ele vai tentar começar a descobrir que é o corpo dele, porque até então ele ainda se confunde com a mãe. É como se o corpo dele e da mãe fossem juntas. Né? É como se o corpo dele, o primeiro corpo do bebê, na verdade, é o corpo da mãe. É como se ele fosse a mãe. Tanto que a mãe fala pelo bebê, você está com fome, você está bonitinho, ele quer água. E a mãe também tem uma ligação tão forte que ela consegue identificar aquele choro do que ele é. É muito interessante isso. A gente é capaz de ver um choro de fome, não, esse choro agora é porque ele quer tal coisa ou porque ele está com tal dor, assim, essa. Exatamente. Então, na verdade, até 1 ano de idade, a mãe e o bebê é como se fossem um só. A partir de 1 ano, 1 ano e meio, o bebê começa a desenvolver essa noção de si. Tanto que entra numa fase em que eles são meio que narcísicos e querem tudo para si, o brinquedo é meu, não quer dividir. Aí começa a desenvolver autoestima. Por isso que eles têm essa fase e passam por isso. Porque você primeiro começa a desenvolver a noção do que sou eu. Isso é meu. E aí começa a perguntar se é bonito. Né? Isso. E a partir dos 3, 4 anos que ele começa a ter noção do outro. E aí sim a autoestima é tão influenciada pelo outro. Mas esses 2, 3 anos de idade é muito desenvolver essa noção de si. Então, quem sou eu? Depois eu começo a descobrir o outro. E nesses relacionamentos que ele começa a desenvolver a autoestima. E aí vai até a velhice. Em cada momento você vai se questionando sobre qual o seu valor de si, qual a sua posição. Mas a gente ainda vai continuar falando bastante sobre autoestima. Como é que está a sua aí? Tem gente que está com a autoestima lá em cima e tem outros que brincam que está mais ou menos no nível do rodapé, né? A gente pode saber que, de repente, a autoestima tem muito a ver com o uso de alguma coisa que a gente fala tanto na Pastoral da Sobriedade, que é a droga. De repente, a gente precisa começar a prestar atenção nisso. Não sai daí que a gente volta já.